Antes de iniciarmos a palavra de hoje, eu queria deixar para o seu coração uma chave, porque o que nós vamos falar nessa noite precisa de ter transformação, e essa transformação só você pode mudar dentro de você. Diga para o seu irmão, só você pode mudar o que está dentro de você. Sabia disso? Só você pode mudar o que está dentro de você. Quantos aqui têm diabetes? Levanta sua mão. 1, 2, 3, graças a Deus, poucos, né? Quem aqui sofre de ansiedade? Levanta sua mão. Aumentou. Quem já passou ou está ali pela depressão? Ó, amém? Com misericórdia. Deixa eu te dar uma chave nessa noite. Você não tem diabetes. Você não tem ansiedade, você não tem depressão, você não tem nada que não seja do céu na sua vida. O que você está passando é algo passageiro, como essa chuva que começou agora, não é? Para lavar isso no nosso coração. Então entenda uma coisa. Para você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa crer que você está vindo do céu, e no céu não tem doença, não tem dor, não tem ansiedade, não tem preocupações. Pastor, isso seria uma utopia, algo que é... Não, irmãos, nós vivemos o céu na terra. Nós olhamos do céu para a terra, nós olhamos de Deus para cá. E a Bíblia fala, como eu falei no início, que Isaías disse: toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E quando ele fala terra, ele está falando de mim e de você. Sabia disso? Nós somos feitos de quê? Do pó da onde? Da terra. Diga, eu sou do pó da terra. Diga, eu sou de Deus. Diga, eu tenho 70% de água no meu corpo. E eu sou de Deus. Diga, eu tenho ar. E veio de Deus. Só está faltando fogo agora, hein? Eita glória! Porque nós somos compostos, né? Os elementos da terra são terra, água, ar e fogo. Então nós já temos terra, nós temos água, nós temos ar, e o Senhor falou que vai nos batizar com fogo. Deus quer acender o seu coração nessa noite. Então você que veio aqui e que talvez chegou com o seu problema, você vai dizer que ele não é o seu problema. Ele não é o seu problema. Até porque o Senhor já pagou lá na cruz. E nós vamos falar de renovo nessa noite, amém? Deus quer renovar. A palavra vai dizer que Ele dá vigor àquele que está cansado. Ele renova as forças. E lá em Isaías capítulo 40, bota na tela para nós aí. Amém? Quantos creem nessa palavra? Creem que você não tem, você está passando por uma situação, mas não é sua. Não pegue para você, entregue na cruz de Cristo. A palavra do Senhor diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos, diga, sarado. Eu sou sarado, diga, eu sou curado, diga, eu sou sarado. Você precisa acreditar nisso. Não é uma mentira. Quem conta a mentira é Satanás. E Satanás vem dizendo que você não pode, que você tem isso, que você tem aquilo, que você é limitado. Mas o Senhor diz nessa noite para você: eu vou renovar o seu ânimo, eu vou renovar o cansado, eu vou renovar o teu espírito, eu vou curar a sua alma. E até o seu físico. Há uma unção de cura neste lugar. Muitas pessoas já vieram neste lugar testemunhar sobre curas físicas. Mas não é o homem, não é o pastor Emerson, não é o Jurandir, não é o homem que pode fazer isso por você. Coloque a sua expectativa no Senhor. É Jesus que pode te curar. É Jesus que pode te libertar. É Jesus que pode te consolar. É Jesus que pode te dar vigor. Isaías capítulo 40. Versículo 28. Falei que era passageira?
Diga assim: tudo passa. Os problemas passam, as situações difíceis passam. E talvez Deus está te preparando para um outro nível, amém? Dependendo do que você está passando, é Deus que está permitindo para você ir para outro nível no Senhor. Isaías, quem era Isaías, irmãos? Um profeta que profetizava 700 anos antes da vinda do Messias, da vinda do Cristo. Foi ele que falou: uma virgem ficará grávida e dará à luz, e a sua descendência virá de Davi. O seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está com você, amém? Deus está com você, é a promessa de Deus. O mesmo Isaías que disse que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Que pisaduras? As pisaduras até a cruz, até a morte dele. E na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. Então, você precisa tomar posse disso nessa noite. A posse da sua vitória, a vitória que está em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em Romanos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Em é aonde? É dentro, diga dentro. Em é dentro, não é ao lado. Jesus pode estar do nosso lado, Jesus pode estar passando, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade, mas Ele quer habitar dentro de nós. E Isaías, se você pega os primeiros 5 capítulos, ele começa na verdade não dizendo, ele começa criticando o povo de Israel, julgando Israel, falando mal do povo, dizendo que o povo era maldoso, que o povo era idólatra, que o povo não respeitava ao Senhor, e ele falava, profetizava até o capítulo 5, mas quando chegou no capítulo 6, morre um rei chamado Uzias, e aí ele escreve: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aqui nós podemos aprender 2 coisas: que precisa morrer algo em nossas vidas para que o Senhor venha nascer, ser a revelação do céu para nós, e talvez que algo não precise morrer para você enxergar que Deus está te chamando para algo maior. Então, você pode matar as suas próprias vontades, por exemplo, dizer não para pessoas que estão te levando para longe de Deus, e dizer sim para Deus, sim para você, sim para o seu propósito, sim para a sua saúde física, emocional, espiritual, sim para o seu casamento, sim para a sua família, que nós estamos no mês da família, sim para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E você pode também precisar que alguém morra, ou alguma coisa morra, mas talvez não seja necessário. Talvez o Senhor te trouxe nessa noite aqui, para que você enxergasse que não é necessário que algo de ruim aconteça para você voltar aos pés do Senhor. É tempo de se arrepender e voltarmos ao Senhor. É tempo de olharmos e falar: Senhor, muda a minha vida. Assim como Isaías chegou no capítulo 6 e morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor. Ali na frente vai dizer que naquele momento ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele estava falando que ele falava mal, ele era um mau falador, um mau profeta. E aonde que o anjo tocou na boca dele? Aonde que o anjo tocou na vida dele? Na boca dele. Já deu spoiler, né? Se ele tivesse falado assim: Senhor, me perdoa porque eu sou um homem de pensamentos impuros e sou mau, aonde que o anjo ia tocar na vida dele? Na mente. Então aonde que o Senhor precisa tocar na sua vida nessa noite? É noite de você dizer para Ele. Isso é arrependimento, diga arrependimento. Lembre-se, João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E se nós nos arrependemos nesta noite, nós podemos falar o que vimos em Josué capítulo 24, versículo 15.
Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque servir ao Senhor é muito mais do que vir a uma igreja. Servir ao Senhor é muito mais do que vestir uma roupa de cristão. É muito mais do que falar que eu sou um cristão. Servir ao Senhor é viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E nós estamos no processo. E é esse mesmo Isaías que vai escrever o capítulo 40. E aí ele vai falar diferente para o povo de Israel. O povo estava reclamando que Deus não estava com eles. Deus não estava agindo em favor deles. Isaías vira e fala assim: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno. Diga, o Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. O seu Deus é incansável. O seu Deus luta por você todos os momentos. O Senhor está te livrando em todos os momentos. Talvez você nem saiba, mas nesse dia Deus te livrou de alguma coisa. E esse é o motivo de você ser grato a Ele. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Verso 29. Diga comigo bem alto, vamos lá. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. De novo, dá força aos cansados e vigor aos fracos. Aponta o dedo para o seu irmão e diga: dá força ao cansado e vigor aos fracos. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus. Emanuel, Deus conosco. Verso 30. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Acredita nisso? Até os jovens, né? Até os jovens. Vou dar uma moral para os jovens, hein? Não vou dizer que eles são cansados, não. E os rapazes ou os homens tropeçam de tão exaustos. Verso 31. Mas, presta atenção, toda vez que a Bíblia fala então, ou mas, tem algo que você precisa prestar atenção. Diga para o seu irmão: não se distraia. Não se distraia. O Senhor quer falar com a gente hoje. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se desfalecem. Aleluia, Deus tem renovo para nós aqui nessa noite. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, a gente vive numa montanha russa. Hoje está muito bem, amanhã não está tão bem, mas agora semana que vem está ótimo, a outra semana não está tão bem assim. O que está acontecendo? Muitas vezes é uma angústia que carregamos, muitas vezes pensamos: será que Deus está comigo realmente? Será que as promessas vão se cumprir? Será que as coisas vão acontecer de acordo com Deus, com o que Deus falou comigo, o que está escrito na palavra? E nós questionamos, muitas vezes pensamos em desistir, chutar o balde. Eu trabalhei demais para essa empresa, eu trabalhei demais, como o Bruno citou muito bem aqui, para a igreja e para homens. Coloquei minha expectativa em homens e não fui retribuído da forma que eu gostaria. Não fui reconhecido como eu deveria ter sido reconhecido. E isso me cansa. Gálatas capítulo 6, versículo 9, vai dizer que você não pode se cansar de fazer o bem. Coloca na tela aí, Mateus. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, diga, no momento certo. Tem coisas que vão acontecer na sua vida assim, ó, do nada, diga, do nada. Mas não é do nada, só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está vivendo. Só você sabe a fidelidade que você tem tido nesse momento difícil da sua vida. E do nada de Deus vai acontecer, porque do nada teremos uma colheita de bênçãos. Senão o quê? Desistimos. Diga para o seu irmão: você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir, irmão. Você não pode desistir, irmã. Sabe por quê? Porque Ele vai recompensar com todas as colheitas de bênção a sua vida. Mas nós não podemos parar. Tem dia que dá vontade de parar, não dá?
Mas você vai fazer o quê? Vai continuar. Romanos capítulo 2 diz o quê? Rogo-vos, irmãos, que vos apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício? Hoje o meu corpo não quer ir para a igreja. Eu quero ficar deitado assistindo Netflix. Eu quero assistir uma série, eu quero jogar um videogame, eu quero alguma coisa, eu quero assistir um jogo. Mas você fala assim, não, você vai como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque isso é não desistir. Tem dias, irmãos, que não dá vontade mesmo. Agora eu te pergunto, quando não dá vontade de você ir trabalhar, você não vai trabalhar, fica em casa? Fala a verdade. Por que não pode? Senão você não produz, senão você não recebe, não ganha, não sustenta a família. E por que muitas vezes nós desistimos de vir a um culto, desistimos de adorar o Senhor, desistimos, olha, terça-feira, 6 da manhã, pode contar com a minha presença. Graças a Deus que muitos têm vindo, né? Graças a Deus que muitos têm vindo. Estou pensando em transformar num culto a terça de manhã, porque tá show, tá benção, né? Tá poderoso. Mas eu queria falar isso para você, que muitas vezes se desanima fácil. Precisa ter constância, digo para o seu irmão, precisa ter constância. Precisa ter constância para não desistir. Tem quem já viu, já participou de palestras motivacionais, sabe um pouco o que eu vou dizer, porque é uma fala clássica dos palestrantes, de pessoas que são motivadoras, que é a renovação da águia. Quem já viu esse exemplo aqui, renovação da águia, como a águia se renova? E aí, nós falamos lá em Isaías que nós voaremos como a águia. A águia é um animal, é uma ave, um animal que é louvável, porque ele tem força, ela enxerga a 300 metros muito bem, ela voa voos altos, é bonita, é forte, é uma referência bíblica. E aí os palestrantes dizem assim, olha, a águia, ela vive em média 70 anos. Quando ela chega aos 40 anos, ela está velhinha, o bico está pegando no peito, afagando o peito, as unhas estão tão grandes que ficaram frágeis, e as penas estão velhas, cansadas, pesadas. E aí ela tem uma escolha, ou duas. A primeira é se renovar, diga se renovar. E a segunda é deixar para lá e morrer, desistir. E ela resolve voar alto. E voa, bate as suas asas enormes e voa altos, voos altos, e chega até uma rocha lá no máximo, o mais alto possível. E lá no alto ela pega o bico dela e bate numa rocha, até o bico quebrar e cair, e nascer outro bico, novo. E quando vai nascendo o bico novo, ela consegue arrancar suas unhas que estão velhas, e arranca. E depois ela tira suas penas velhas para se renovar. E isso dura, sabe quantos dias? 150 dias. E depois dos 150 dias, o que acontece? Ela renova suas forças, voa como águia e se renovam. Pena que isso é mentira. Eu acreditava nisso também. Porque isso é palestra motivacional. Eu posso chegar para o Jurandir e falar assim: Jura, Deus tem renovo para você, Deus tem vida para você, Deus é poderoso para te curar, para te fazer um homem que Ele planejou para que você fosse. E isso aqui não é errado. Mas se isso não pegar dentro dele, se não acender um fogo dentro dele, se não virar uma chave dentro dele, não vai valer de nada. Quantas pessoas já passaram por palestras, passaram por cursos motivacionais e depois voltaram ao normal? Sim ou não? E aí eu falei assim, pesquisar, né? No Dr. Googly,
no YouTube. Por quê? Vou pesquisar, porque eu recebo uma informação e durante anos e essa informação não está certa, né? E aí eu fui pesquisar, a maioria porque são espécies, né, de águias, a maioria delas dura em média 30 anos, irmãos. Já fica nos 30 ali mesmo. Porque eu fiquei imaginando, nenhum animal ele se automutila, né? Sei que tem alguns, abrindo parênteses, alguns seres humanos, né, que se automutilam, mas misericórdia, né? Mas animal, né, racional, animal, os animais eles não se automutilam, não se autoflagelam. E isso não é a verdade, isso é algo motivacional, e eu queria desconstruir aquilo que é motivacional e trazer o reino para o seu coração, trazer a palavra de Deus para a sua vida, trazer a verdade de Deus para a sua vida, fazer queimar algo dentro do seu coração como nunca queimou, o fogo do Espírito Santo, dito por João Batista: eu vos te batizarei com água, mas virá um que é maior do que eu, mais poderoso do que eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, de amarrar suas sandálias. Ele vos te batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, o que vai te motivar é a vida de Jesus em você. O que vai te motivar é ter experiências de Deus na sua vida, ter experiências com o Senhor. O que vai te motivar é você ir para o seu quarto, fechar a sua porta no secreto, e o seu Pai que está lá em secreto te recompensará. Então, qual é a mensagem que é dita dos palestrantes para nós? Você pode sozinho. Olha a águia, ela voa alto, ela se automutila, muda. Diga para o seu irmão assim: eu não posso nada sozinho. Eu não posso nada sozinho. Vamos supor aqui, vamos fazer um teatro aqui de última hora. Vai para a chuva. Não, estou brincando. Fica aqui como... Não, embaixo. Se molhar também não tem problema não. Eu molho com você. Então, digamos que o Jurandir está em apuros, nosso irmão, e ele está muito abaixo do que vocês estão vendo, porque aqui é um teatro, então vocês estão vendo ele em cima, mas ele está afundado e ele precisa de ajuda e eu estou aqui. Então ele vai conseguir sozinho, ele vai precisar de ajuda? Precisa de ajuda. Então eu chego e falo assim: Jura, eu vou te ajudar, só que está difícil, eu não consigo. Erison, me ajuda, Erison, me puxa, Erison. Isso, calma. O homem é bruto, rapaz. Calma aí, moço. Erison, não está dando, chama mais alguém, Erison. Chama mais alguém. Correndo, gente, ninguém quer ajudar não? Bora, vambora. Agora formou uma equipe e nós somos todos salvos, amém? Isso é viver na dependência de Deus, interdependente, diga viver na dependência de Deus e interdependente entre irmãos. Ó, quão bom e suave que os irmãos estejam em união. Por quê? Porque quando um cair, o outro levanta, quando o outro cair, o outro levanta, e nós vamos juntos nessa caminhada da fé. Por isso que nós somos uma família para pertencer, uma família a qual nós estamos caminhando com um propósito de servir a Jesus Cristo. Nós somos perfeitos? Não somos perfeitos, mas nós vamos lutar todos os dias para caminhar mais perto e sermos mais parecidos com o Filho de Deus. Isso dá trabalho, diga, isso dá trabalho. Isso dá trabalho, mas se você não desistir, a recompensa vai vir. Se você não parar, a colheita de bênçãos vai vir. Se você não desistir, Deus vai fazer algo poderoso do nada. E olha lá, fulano estava assim, agora parece que algo aconteceu na vida dele de repente. Não foi de repente, você sabe que não foi de repente, porque você está ali fiel há anos. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Aleluia, glória a Deus. Nós não somos, irmãos, suficientes ou autossuficientes.
Por isso que Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados ou felizes os que são pobres de espírito. Quantos pobres de espírito tem aqui? De espírito, amém? Irmão, vocês estão com medo? Eu sou pobre de espírito. Sabe o que é? Vou explicar, confia, eu vou explicar. Sabe o que é um pobre de espírito? É aquele que todos os dias acorda na dependência de Deus. Ele não é autossuficiente. Quantos são pobres de espírito aqui? Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque nós não dependemos de nós mesmos, nós não dependemos do homem. Para de olhar para você mesmo, para de olhar para o homem e comece a olhar para o alto, comece a olhar para o céu, comece a olhar para Deus. Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação na sua vida. Porque se nós acharmos que podemos por nós mesmos, irmãos, nós vamos dar crédito às coisas humanas, dar crédito ao homem, crédito a tudo aquilo que não vem de Deus. E por último, se lá no final lembrarmos, Deus existe. Existem muitas pessoas que são vitimistas. Deus não está comigo. Por que dessa doença? Por que aconteceu comigo? Tem vitimista aqui? Só eu? 2. E corajoso ainda, hein? Parabéns. Corajosos. Porque quem é que um dia não falou, irmão? Quem é que um dia não falou? Parece que Deus não está comigo. Parece que eu não ouço a voz do Senhor. Parece que ninguém gosta de mim. Nós nos vitimizamos e Deus está falando: ei filho, eu estou aqui contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você. É uma promessa de Jesus para nós. Essa mesma promessa de renovo para nós. Subiremos com asas de águia, renovaremos as nossas forças. É Jesus dizendo lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alívio e descanso no Senhor. Há um endereço no seu descanso, há um endereço no seu alívio, há um endereço para a cura da ansiedade, há um endereço para a cura da diabetes, há um endereço para a cura da depressão. Esse endereço se chama Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes nós cansamos fisicamente, faz parte da caminhada. Somos falíveis, humanos. Eu me lembro de uma história de 2 irmãos. Um irmão homem era mais velho, tinha aproximadamente 30 anos, e a irmã um pouco mais nova. O irmão todo se achando, né? Porque eu sou o irmão mais velho. E eles foram fazer uma disputa de uma corrida. E ele falando assim: não, eu faço academia, eu sou forte, eu estou preparado, né? Eu vou perder para minha irmã? Coitada dela. Só que a irmã era atleta, era preparada. Mas ele é autossuficiente, achando assim: mas eu sou homem, eu sou preparado, eu faço academia, eu sou forte, e eu vou vencer. Meu irmão, nos primeiros 500 metros, o cara gritava para a irmã: para, por favor, para que eu não estou aguentando mais. Parece alguém lá no futebol, né? Brincadeira, o pessoal lá está voando como águia. E aí ele caiu na real que ele não era autossuficiente. Ele começou a olhar para o que ele podia. E ele pegou essa promessa. Volta lá, Mateus, Isaías 40. Que ele fala assim, ó: dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam e estão exaltos, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, vão alto como a águia, correm e não se cansam. Ele pegou e falou assim: se eu soubesse, eu pegaria a Bíblia, colocaria em Isaías 40, e naquela parte que fala assim: eles correm e não se cansam, eu ia correr
porque eu não ia me cansar. Só que o problema não está, ou a solução não está nesse versículo, a solução está um pouco antes. No verso 31 diz: os que confiam no Senhor. Diga para o seu irmão: confia no Senhor. Vocês correrão e não se cansarão. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Diga: eu sou forte em Deus. Amém? Glória a Deus. O segredo é espera no Senhor. Salmos 37, 7. Glória a Deus. Quantos aqui tem paciência? Paciência é um fruto do Espírito, viu? Ó, assim como bondade. Lembra que Paulo fala em Gálatas dos frutos do Espírito? Fala de bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, mas ele também fala de uma palavra chamada paciência. Mas eu sei que vocês são pacientes, amém? Eu sei que quando vocês estão atrasados no trânsito trancoso e passa um carro te cortando, você fala: glória a Deus, Deus te abençoe, porque você deve estar mais atrasado do que eu. Enfim, você abençoa a vida da pessoa. Eu sei que quando você está super mega atrasado e você corre para o banco para pagar uma conta e a fila está lá, e uma pessoa chega e entra na sua frente e fala com a outra pessoa, né? Ah, não, amiga, e tal, está conversando ali, e de repente ela entra na fila na sua frente. Aí você, com muito amor e paciência: não, ela está esperando, ela está precisando mais, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, Pai. Muito obrigado por ela ter entrado na minha frente. É assim que você faz, né? Essa é a paciência que nós temos, amém? Glória a Deus. Lembra que eu falei: olha do céu para a terra, amém? Aprende, igreja. Aquieta-se, viu? Você não fala assim: aquieta-se. Aquieta-se. Aonde? Na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Diga para o seu irmão: você é paciente. Oh, glória! Você é paciente. Espere nele. Mas entenda uma coisa. Volta aqui e entenda uma coisa. Esperar que Isaías está falando ali, ou melhor, Davi está falando aqui, não é esperar de ficar parado. É esperar de esperança, de se esperançar, de que você confia no Senhor, e no tempo certo a colheita de bênçãos vai vir. Não é um esperar de ficar parado. Ah, se chover tá bom, se não chover tá bom. Se eu vendo peixe tá bom, se não vende também tá bom. Se vendo a torta tá bom, se não tá bom, vou esperar. É assim? Eu preciso de um emprego, mas eu vou esperar. Vai que cai na minha porta um empregador. O esperar é esperar no Senhor, confiando no Senhor, que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa ou que você pede a Ele. Você vai olhar para trás e você vai falar assim: nossa, eu pedia isso ao Senhor, e Deus te deu muito mais. Deus te deu muito mais. Quantas vezes a gente olha para trás e fala assim: meu Deus, nem merecedor eu era disso, mas Deus me deu muito mais. Não se preocupe com o perverso que prospera na sua frente, né? Não se preocupe com essa pessoa. Essa pessoa que você fala assim: olha lá, o ímpio está prosperando. Isso se chama inveja. Não inveje, algumas versões não inveje, não se preocupe com aquele que prospera na sua frente, nem se aborreça com seus planos maldosos. Sabe por quê? Quem está contigo é o Senhor. Presta atenção, aquiete-se na presença do Senhor. Se você estiver na presença do Senhor, você não vai ter tempo de olhar para a vida do outro, você não vai ter tempo de se comparar com o outro, você não vai ter tempo de ter inveja do outro, você não vai ter tempo de falar mal do outro. Por quê? Porque você está quieto na presença do Senhor, esperando com paciência o tempo certo da sua colheita. E aprenda uma coisa: tudo que nós falamos, pensamos, agimos, nós semeamos.
Você diria amém ou misericórdia nessa hora? Ó, tem gente com fé aí, né? Se a gente se abrisse, vamos supor que a gente está no tribunal de Cristo, e aqui é o telão do céu, e agora vai passar a vida do João. Vamos passar o filme da vida do João, o que ele está fazendo na sua casa, quando ele está no quarto, quando ele está na sua casa ali no secreto, quando ele está sozinho, quando ele está com gente, quando ele não está na frente dos irmãos da igreja. O que passaria aqui nesse telão da sua vida? Entende que nós precisamos melhorar para o Senhor? Nós precisamos nos arrepender. Se nós quisermos alcançar as promessas de Deus, nós precisamos fazer muito mais daquilo que nós estamos fazendo. Porque se você estiver fazendo para o Senhor, eu tenho certeza que você não vai se cansar de fazer o bem. Se você estiver trabalhando para o Senhor, a Bíblia diz que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus que disse isso. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se o meu jugo é suave, meu fardo é leve, servir a Ele não é pesado. Diga para o seu irmão, aquiete-se na presença do Senhor. Pare de olhar para você mais uma vez e para o outro, e comece a olhar para o que Deus tem para a sua vida. Comece a se imaginar neste lugar. Deus tem um lugar de bênção, um lugar de cura, um lugar de vitória, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar que Ele preparou para os seus filhos, um lugar de esperança. Olha o que está escrito na palavra: Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, dentro de nós, é uma esperança da glória. E para terminar, vou falar de Paulo e Silas, que nós falamos hoje pela manhã. Gente, isso não é ensaiado não, quem está visitando, viu? É porque os irmãos me amam mesmo, então eles querem ouvir aqui. Mas eu fiquei, depois que a gente fez o devocional hoje pela manhã lá nas famílias, eu fiquei, até falei um pouco sobre isso lá, mas eu fiquei pensando em homens como Paulo e Silas, e quanto nós precisamos caminhar para chegar igual a esses irmãos. Eles estavam presos num cárcere inferior, eles estavam num lugar que é muito pior do que esses presídios que a gente vê hoje em dia, né? Que tem celular, foi isso que você falou? Tem celular, alguns têm TV. Falaram, né? Ah, não foi você não, Júlio? Conhece não, né? Graças a Deus. Mas o cárcere que Paulo e Silas estavam é mais ou menos isso aqui, irmãos. É tipo um calabouço. E eles ficavam dentro de um lugar, amarrados numa pedra, corrente numa pedra, amarrados, e além de tudo já tinham sido açoitados, todos marcados, machucados, com a carne viva aparecendo. E a Bíblia fala que à meia-noite eles foram dormir. Foi isso? À meia-noite Paulo olhou para Silas e falou assim: que furada, hein? Rapaz, aonde a gente foi se meter? Foi isso? À noite um olhou para o outro e falou assim: rapaz, é essa missão que o Senhor nos dá. A gente é fiel, a gente ama o Senhor, a gente dizima a oferta, a gente não falta um culto, a gente está aqui na presença e olha onde a gente veio parar. Foi isso que eles falaram? Por quê que não veio outro no nosso lugar? Por que não veio Timóteo aqui, que é piorzinho que a gente? Por que não veio o Epafrodito, os outros colegas deles, alguém ali no nosso lugar? Por que tinha que ser eu? Sabe o que a minha Bíblia diz? Que ao invés de reclamarem, ao invés de questionarem a Deus, ao invés de desacreditar nas promessas, ao invés de ficarem desanimados a ponto até de parar a caminhada, eles começaram a cantar e adorar ao Senhor. Eles começaram a louvar e exaltar o nome de Deus. E eles começaram a cantar. Teve um louvor que falou aqui isso, se eu não me engano o último. Porque quando a gente canta, a gente ora nos momentos mais difíceis, sejam bons ou muito difíceis,
O que acontece? O milagre vem. E enquanto eles estavam cantando à meia-noite, a Bíblia fala que as portas, as grades, as portas daquele lugar se foram ao chão e se abriram. E eu fiquei imaginando, se eles saíssem dali correndo, eles estavam errados? Eles estavam presos injustamente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que você esteja preso a algo, o Senhor, Ele é poderoso para te libertar. E quando você adora, as cadeias podem cair. Quando você adora, a vitória vai vir. Quando você adora, a chave muda. E mesmo que eles estavam ali injustamente e pudessem sair, eles não saíram. Por quê? Porque quem é livre não precisa de nada para entender que é livre. Ele é livre em qualquer lugar. Paulo e Silas estavam presos, mas eles eram livres naquele lugar. Em outra oportunidade de prisão, Paulo estava escrevendo mais uma carta dele. E ele estava dizendo assim: o meu Senhor, eu estou com o meu Senhor à direita do trono de Deus. Ele já se via à direita com Jesus Cristo. Ele estava preso no físico, mas o seu espírito, a sua alma não estava presa naquele lugar. Vamos ficar de pé. E enquanto a gente vai adorar aqui, enquanto você vai adorar como você nunca adorou, enquanto você vai entregar uma verdadeira adoração. No início do culto eu disse assim, que o Senhor estava aqui nessa noite procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nessa hora há uma oportunidade de Deus de adorá-lo como nunca nós o adoramos, de nos entregarmos como nunca nos entregamos, de dizermos para Ele que Ele é o nosso Deus, e que nós não temos ansiedade, nós não temos diabetes, nós não temos depressão, porque Ele vai reverter essa situação. Ele é poderoso para reverter. E mesmo que Ele não venha reverter agora, Ele continua sendo Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. O apóstolo Paulo estava no fim da sua história, da sua vida, uma carreira exemplar, vitoriosa para os propósitos de Deus, porque quem olha e vê só açoites, prisões, naufrágios, mordida de cobra, calúnia, apanhar por causa do Evangelho, e ele está indo para ser decapitado, ele fala assim: eu combati o bom combate. Eu fui até o fim, eu guardei a minha carreira. Eu corri a carreira. Eu não desisti. E guardei a minha fé. Sabe uma coisa que o inimigo não pode tirar de você? Ele pode tentar tirar sua saúde física, ele pode tentar arruinar seu casamento, ele pode tentar arruinar o seu trabalho, ele pode tentar falar que você não é capaz, que você é um derrotado, ele pode fazer o que ele quiser. Mas uma coisa ele não pode tirar de você, é a sua fé. A sua fé. Se você guardar a sua fé, você não vai desistir no primeiro obstáculo. Se você guardar a sua fé, você não vai desistir na primeira frustração ou na segunda frustração. Se você guardar a sua fé, você não vai olhar para o homem pedindo algo em troca. Você vai querer servir aos outros, porque a palavra diz que maior é o que serve. E se você tiver um coração de servo, de servir, você será bem-aventurado, feliz, próspero em todas as áreas. Vamos adorar.